Meus amados irmãos, este é um momento especial que estamos reunidos, exaltando o nome do Senhor nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Amém? É uma alegria poder estar esta noite reunido com tantos corais que, tanto aqui no Templo Central como nas congregações, não é isso, executam a música, como nesta noite, com qualidade, não é isso, porque o nosso Deus merece o melhor. Amém, meus irmãos? Nosso Deus merece o melhor. E quando se trata de coral, eu sinto muita alegria, porque valorizo muito o trabalho que vocês fazem para Deus, porque o meu começo foi aí também, como falou o irmão que agradeceu, o maestro, né? Lá do setor Cabo, nosso irmão Petrônio. Nós iniciamos também num coral, como ele falou. O nosso começo foi aí. Eu tive o privilégio de, com a idade de 14 anos, muito jovem, não é? Adolescente, não é? Ser convidado pelo meu maestro para auxiliar ele como vice-regente do coral da congregação. Como eu estudava, já estava estudando música, eu não sei como vocês, música, mas eu tive um começo, estudei boa parte do Alex, né, de Garaldé, é conhecido por todos vocês aqui, e iniciei querendo participar da banda de música, Maestro Xavier naquele tempo, mas por uma palavra da parte de Deus, eu não ingressei. Quando já estava para pegar o instrumento, que já estava solfejando bem, e o Maestro Xavier disse, no próximo sábado, você vai levar um instrumento. E que instrumento você quer? Eu disse, eu quero um sax tenor. Era um instrumento que eu gostava. E ele disse, eu tenho um aí, vou lhe dar para que você comece a solfejar em casa com um instrumento. Mas essas coisas que acontecem nas Assembleias de Deus, né, irmão? Eu, quando desci do ônibus no terminal, na Vila La Roque, uma irmã estava me esperando. Ela era esposa do responsável pela congregação e ela disse, vem de onde? Eu disse, eu venho da aula de música. E ela disse, não pegue instrumento. Eu disse, como? Ela disse, não pegue instrumento. Aí eu disse, mas como não vou pegar instrumento? Se eu já estou no nível... Ela disse, Deus me disse que eu dissesse isso a você, não pegue instrumento, porque o negócio que Ele tem com você não é banda de música, é o ministério da palavra. Eu fiquei assim assustado. Eu já pregava, não é, nos cultos, já representava a mocidade. E... Bem, eu digo, mas eu vou continuar estudando. Eu vou continuar estudando porque se Deus tem uma chamada para mim, quem sabe, não é? Tinha uma chamada missionária, eu digo, lá no campo missionário, eu vou precisar de música para ensaiar coral. E foi assim, foi útil. Eu estudei e o primeiro coral da nossa missão foi fundado por mim, lá em Mar del Plata. Mas, durante minha juventude, eu tive o privilégio de ajudar no coral de Azulão, coral de Vila do Tenente,
coral jovem da Encruzilhada. Naquele tempo era regente o maestro, o doutor Abner, e como eu era conhecido pregando nas congregações, os jovens do coral me convidaram e ele me colocou como vice dele. Depois ensaiei muitas comissões de círculo de oração, como eu era frequente no círculo de oração. Então eu ensaiei a comissão de Azulão, Santo Aleixo, Pacheco, Totó, Jardim São Paulo, Deus te guarde, Cajueiro Seco. Todas essas comissões eu ensaiei. Talvez ninguém saiba desse lado de maestro, né? Mas nós ensaiamos. E foi aí que começamos a cooperar na obra de Deus. Talvez seja em decorrência dessa atividade que eu exerci na igreja que eu amo muito coral, gosto muito de coral. A escola em Casa Amarela está disponível, o prédio. Eu já falei aqui com o irmão Nad Jackson, diretor da escola teológica, e o maestro Silvio, né? Não sei por que estão demorando, mas eu já falei, viu? Para eles prepararem um projeto de uma escola para maestro das Assembleias de Deus. Eu disse, eu estou sentindo a necessidade de que a igreja tenha maestros. Então eles vão ter a parte bíblica, do louvor congregacional, do louvor em coral, e a parte teórica, né, de regência, música. E nós estamos com esse projeto, não é isso? Eu espero em Deus que seja uma porta para que ressurjam, né, maestros, porque muitos estão já ficando idosos, cansados, e nós não queremos que esta chama do coral se apague na Assembleia de Deus em Pernambuco. Amém, meus irmãos? Porque é um trabalho de muito valor para a igreja. E eu digo sempre na convenção aos meus companheiros que apoiem, que não deixem de nutrir esse desejo na igreja, de amar, de fundar corais, porque é um trabalho frutífero, não é isso? Que auxilia muito o ministério no louvor e no culto. Os nossos irmãos cantores, eles têm que estar viajando, porque às vezes vivem disso e não podem parar na congregação, mas o coral sempre está ali com a gente, é fiel, não é? Sempre está ali. São 25 anos que eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, e o Coral Filadélfia está aí, todos os domingos, com exceção de alguns, né? E às vezes eles pedem um mês assim e nós cedemos. De forma que nós estamos neste dia aqui, um dia especial, celebrando este culto a Deus, um culto com um caráter de louvor, para enaltecer o nome do Senhor e agradecer por 90 anos de existência do Coral Filadélfia. E eu quero, meus amados irmãos, trazer uma palavra. Não vamos nos estender, nós temos ainda a oportunidade para o coral, o grande coral, e homenagens também, mas ocuparemos um tempo com a palavra de Deus. E eu quero convidá-los para abrirem as Bíblias no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Livro do profeta Isaías, capítulo 43.
Isaías, capítulo 43, e eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 19. Isaías 43 e 19, que nos diz: Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá à luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu eleito. Esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Amém, meus irmãos? Repitamos o versículo 21, diz: esse povo que formei para mim, para que me desse louvor. Meus amados irmãos, como eu disse, o louvor, seja ele congregacional, seja ele realizado através de um órgão de louvor, é uma atividade importantíssima para o reino de Deus, para a adoração a Deus. O louvor existe desde a sua origem, é eterna. Ele nasceu em um tempo em que nós não podemos prever a data, o tempo em que ele surgiu. Até porque o louvor é eterno. E a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. E desde a eternidade ele habita no meio dos louvores. Salmo 22 e o versículo 3. E nós vemos de que o louvor sempre teve um papel importante dentro do culto, dentro da história do povo de Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 2 e o versículo 8, Salomão diz que se proveu de muitos cantores e cantoras para exercitar a música, o louvor. O seu palácio era permeado de música. E assim, em uma dimensão muito mais elevada, o profeta Isaías diz que Deus, aqui no capítulo 43 e versículo 21, ele formou para si um povo especial para que oferecesse a ele o louvor. Mas nós vemos de que este povo que foi formado, foi escolhido por Deus, todos sabemos, e o contexto deixa claro, que foi o povo de Israel, que Deus escolheu, mas infelizmente eles saíram do lugar, saíram da vontade de Deus. E quis o Senhor escolher a nós, amém, meus irmãos, a igreja, para oferecer, para exercitar o louvor para Deus. Nos tempos passados, como eu disse, na eternidade, Deus incumbiu os anjos desta missão importante que era louvar. No livro de Jó, no capítulo 38, aí sim vou pedir que os coristas abram a sua Bíblia. Livro de Jó, capítulo 38 e o versículo 7, nós encontramos onde a palavra de Deus fala do louvor da eternidade. Todos sabem que o livro de Jó antecede até mesmo a Abraão, a Moisés, a Abraão. Capítulo 30, o relato histórico do livro de Jó,
Jó capítulo 38, versículo 7 diz: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus rejubilavam. Então, já o louvor existia desde a eternidade. A expressão estrelas da alva, há quem diga que pode significar anjos de alto nível, de alta esfera, já que o querubim ungido que Deus encarregou de exercer a música no seu trono, ele é chamado também de estrela da alva. E alguns estudiosos dizem que aqui parece fazer menção justamente a estes seres angelicais de alto nível, de alta esfera, porque todos sabem que entre os anjos há uma hierarquia. Amém, meus irmãos? E pode estar fazendo menção a anjos do nível de Lúcifer, o arcanjo, digo o serafim, porque a ele também é dado esse título. Isaías capítulo 14 e o versículo 12. Abra sua Bíblia no capítulo 14 e versículo 12. Capítulo 14 e versículo 12. Quem tiver aí a Bíblia, não é isso? 14 e 12 diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então esse título é aplicado também a Lúcifer, aquele anjo de alto nível, de alta esfera, que a Bíblia diz que foi ungido por Deus justamente para reger a música na eternidade. No livro do profeta Ezequiel, a profecia do profeta Ezequiel, capítulo 28. Vamos ler um pouco da Bíblia, irmãos. Capítulo 28 de Ezequiel, logo depois do livro antes do livro de Daniel, capítulo 28, faz menção a este ser angelical de alto escalão que foi ungido por Deus para executar justamente a regência, a música. Capítulo 28, versículo 13 e versículo 14, diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, a obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o quê? Querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Não vamos ler mais o texto, mas observem que este ser angelical, querubim ungido por Deus, para exercer, para reger a música, não é isso, no trono de Deus. Parece indicar que a música executada por Lúcifer tinha melodia e tinha percussão, porque a Bíblia aí fala de tambores, né? Não é isso, irmãos? Tinha melodia, percussão, fala de tambores. Ele tinha a habilidade para criar ritmo musical e compasso também, já que ele possuía tambores.
também a capacidade de criar uma música com melodia, porque aí no texto que eu li diz que ele possuía pífaros, que é um instrumento de sopro, e harpa, em outro texto diz que era instrumento de corda. Ele, portanto, executava uma música, não é isso? Com compasso, com melodia, uma música harmoniosa. Talvez não com o barulho que alguns bateristas fazem hoje, não é? Porque há pessoas que pensam que a beleza da música depende do barulho, não é isso? Mas a gente chega em congregações que deixa a gente meio surdo, porque o barulho, e eles acham pouco, ainda colocam um microfone nos bombos, não é? Um negócio impressionante, não é? E aquilo tira, para mim, que conheço um pouquinho, não conheço como vocês, de música, tira a beleza da música. A música não é isso, não é? É uma música suave, solene. A música da igreja deve ser uma música suave, uma música solene, uma música harmoniosa. E nós vemos que, por certo, a música que Lúcifer regia, aquele querubim ungido por Deus, separado por Deus, era com certeza esse estilo de música que tinha compasso, tinha melodia, não é isso? E se podia ouvir porque era uma música agradável. A própria natureza, quando nós examinamos as Escrituras, vemos de que não somente os seres que respiram, eles foram criados com o propósito, com o fito de realizar o louvor, oferecer o louvor para Deus, mas até mesmo os seres inanimados, a natureza, a fauna, a flora, Deus criou, irmãos, e a gente percebe, principalmente no livro de Salmos, que eles foram criados para trazer a música, os astros, não é isso? Até os monstros do mar, eles possuem uma expressão de louvor, de adoração a Deus. Toda a criação foi criada para louvar a Deus. Amém, meus irmãos? Toda a criação. Salmo 148, veja o que diz o salmista no Salmo 148. Vamos ler esse texto da Santa Palavra de Deus, Salmo 148. Abra a sua Bíblia, vamos aprender um pouquinho com a Bíblia, não é isso? A Palavra de Deus sobre este assunto tão importante, que muitas pessoas não dão o devido valor, não é? É tão fácil, irmão, dizer hoje, nós que somos levitas. É tão fácil dizer isso, não é? Mas se eles soubessem a responsabilidade que tem aqueles que louvam a Deus na congregação, eles pensariam duas vezes e analisariam se realmente são levitas de Deus para louvar, não é? Porque tem muita coisa aí que é só título, nada mais. Mas Salmo 148 diz assim: louvai ao Senhor desde os céus, louvai-o nas alturas, louvai-o todos os seus, louvai-o o quê? Sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai o céu dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louvem o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados, não é, irmãos? Que louvem o nome do Senhor. Todas estas obras foram criadas pela autoridade da sua palavra. O salmista diz que ele logo mandou e foram criadas. E continua dizendo: e os confirmou para sempre, lhes deu uma lei que não ultrapassarão. O salmista está dizendo, louvem a Deus, porque Ele ordenou e logo vocês apareceram. E Ele estabeleceu leis que são os caminhos por onde giram todo o sistema da obra criada, o sistema planetário que Deus criou e permanece
e está escrito em Hebreus no capítulo 1 que Deus os estabeleceu e os mantém pela autoridade da sua palavra, em uma sincronia, em uma harmonia, que não se choca um com o outro, não é verdade, irmãos? E na sua harmonia, ele pode delinear a temperatura, as pressões da terra, como a lua mesmo, não é? Observe que, louvai ao Senhor, versículo 7, desde a terra, vós baleias, e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores e vento tempestuosos que executa a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, as feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipe e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre a terra e o céu. Ele também exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado. Ai, diz, louvai ao Senhor, glória a Deus. Que coisa linda, irmãos. O salmista, não é isso? Revela um segredo tremendo, onde todas as obras criadas por Deus são convocadas a formar um grande coral e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. E Paulo, que era muito profundo neste assunto, ele chega a dizer que Jesus deve ser louvado. Ele disse porque ele criou todas as coisas foram feitas por ele, para ele, e ele existiu antes de todas as coisas criadas. Ele diz, por isso ele merece o nosso louvor. Glória a Deus. Colossenses, veja aí, Colossenses capítulo 1 e versículo 16. Colossenses capítulo 1 e versículo 16. O apóstolo São Paulo, ele fala do dever que toda obra criada tem de exaltar e louvar o nome do Senhor. Capítulo 1 e versículo 16. Porque nele foram criadas o que, irmãos? Todas as coisas que há nos céus e na terra. Porque aqui está se referindo a Cristo. O versículo anterior diz isso, né? O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Diz, porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Amém? Então, meus amados irmãos, todas as coisas, todas as obras devem louvar a Deus, como diz o salmista no Salmo 145 e o versículo 6. Digo 145 e o versículo 10. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor. Então, todas as coisas, se há uma razão que justifique a criação de todas as coisas, é o louvor. Amém, meus irmãos? Todas as coisas foram criadas para o louvor de Deus. Deus constituiu o homem, porque ele diz assim, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, no Salmo 150 e o versículo 6. Ora, meus amados, Deus destinou todas as obras criadas, os seres, a natureza, não é? A fauna, a flora, os seres inanimados. Ele criou-os para que executasse a música, o louvor para Deus. Infelizmente, o homem desobedeceu a Deus. Não é isso? Desobedeceu a Deus. Com a queda do primeiro homem e as gerações sucederam, Deus constituiu por fim a nação de Israel, como disse no livro de Isaías, onde eu li o texto, o primeiro versículo que li, o primeiro texto que li. Ele constitui a Israel como um sacerdócio para
louvá-lo. E quando Deus constitui a Israel como sacerdócio para louvá-lo, é tão interessante que Deus escolhe uma tribo cujo nome significa louvor para governar a Israel. Essa tribo se chama a tribo de Judá. Quem nasceu de Judá? Quem nasceu de Judá, irmãos? Jesus. E o nome Judá no hebraico significa o quê? Louvor. Louvor. O nome Judá, que era a tribo de onde saiu Jesus, de onde saiu o governo de Cristo. Observe o livro de Gênesis, no capítulo 49 e o versículo 8. Gênesis 49 e 8. Leamos este versículo, irmãos, e veja que uma das atividades de Judá era o louvor. Gênesis 49 e o versículo 8. Quando Jacó abençoa os seus filhos, veja a promessa que ele faz a Judá. 49:8 ele diz: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como leão velho, quem o despertará? O cedro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então Judá, irmãos, significa louvor. Deus escolheu, foi daquela tribo que nasceu o cedro, o governo de Cristo, o Siló, que é o próprio Cristo, uma figura de Cristo. O Senhor escolheu aquela tribo real, cujo nome é louvor, para governar o seu povo Israel. E como se isso fosse pouco, quando a nação de Israel ela é organizada como nação, como povo, a palavra de Deus nos diz que Deus escolhe uma tribo para exercer o sacerdócio. E por razões que quando a gente lê os profetas, a gente percebe que Deus se agradou do seu pai Levi. Em Malaquias está escrito que Deus não encontrou impureza na boca, nos lábios de Levi, diz o profeta, por isso escolheu para ser a tribo sacerdotal. E nós vemos que quando Deus escolheu a tribo de Levi, e Davi governava a nação de Israel, que era também um músico. Se lembra, irmãos? Eu chamo Davi o músico mais completo que Israel teve. Porque ele era compositor, ele era músico, ele era instrumentista, ele criava instrumentos, em Crônicas está escrito. Ele cantava, ele tocava e ele profetizava através da música. Davi foi o músico mais completo deste mundo. E ele, no seu governo, quando ele é estabelecido como rei, ele tinha noção de que Israel precisava dar ênfase à música, e foi ele, Davi, que tomou a iniciativa de organizar a música em Israel. A música do culto do tabernáculo. Ele organiza, ele convida da tribo de Levi as famílias dos maestros, como Asaf e Jedutum, para organizar corais que louvarão e músicos, orquestra que louvariam a Deus enquanto o culto e o sacrifício estivesse sendo desenvolvido. A tribo de Levi foi constituída por ele como encarregada de louvar a Deus e de executar a música. Leiamos 1 Crônicas, abra sua Bíblia. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15. Todo esse capítulo e os que seguem são riquíssimos.
e informações sobre a música do povo de Israel. Capítulo 15, versículo 16 diz: E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a quem? A seus irmãos, o quê? Os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com quem, irmãos? Com alegria. Amém, irmãos? Que é uma das posturas que todo corista deve ter, cantar com alegria, não, irmãos? Cantar com alegria. E eles deveriam executar a música. Haviam entre eles aqueles entendidos em músicas, que eram os mestres, aqueles que ensinavam os levitas a cantar. Veja o versículo 22 desse mesmo capítulo, se não me escapa a mente, diz assim: E Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de quê, irmãos? De entoar o canto, ensinava-os a entoá-lo. Por quê? Porque era entendido nisso. Veja que não é todo mundo que pode ensinar em um coral. Amém, meus irmãos? Tem que ser entendido nisso. Amém, meus irmãos? Tem que ser entendido nisso. E tinha ali aquele descendente da tribo de Levi que era entendido e ele ensinava. Este era chamado naquele tempo o ministério de algumas famílias a quem Davi reservou para executar o louvor. Então, irmãos, a função de corista é importante no meio do povo de Deus. Quem diz amém, meus irmãos? Você é importante. Amém? A sua função é importante no culto. A sua função é importante na casa de Deus. E no Antigo Testamento era considerado um ministério, que muitos ainda dizem, né? Muitos dizem, eu que tenho o ministério, né? Ainda que é inapropriada essa aplicação, a utilização desse termo nos dias de hoje. Porque eu não vejo assim muita lógica para se aplicar no tempo de hoje. Mas no Antigo Testamento era considerado um ministério. Não ministério como governo de igreja, irmão. Porque quando soa a palavra ministério, principalmente nós assembleanos, pensamos logo em diácono, presbítero, pastor, não é isso, irmão? Mas não é isso. Ministério na Bíblia significa serviço. Era um serviço específico que eles prestavam. Ou seja, eles eram separados, irmãos, da comunidade para viverem exercendo especificamente o louvor para Deus. Eles consagravam para isto. Primeiras Crônicas, capítulo 25. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 25. Versículo 1. Nos diz assim, irmãos: E Davi, juntamente com os capitães do exército, separou para quê? Para o ministério. Ministério do louvor, né? Os filhos de quem? De Asaf, que era um maestro. E de Emã, outro maestro. E de Jedutum, outro maestro. Para quê, irmãos? Para profetizarem com a harpa, e com alaúdes, e com saltérios. E este foi o número dos homens, como? Aptos para a obra do seu ministério. Ou seja, este foi o número de homens capazes, preparados, aptos, quer dizer isso, para executarem a música no culto a Deus. Versículo 2 diz assim: Dos filhos de Asaf, Zacu e José e Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que fazia o que, irmãos?
profetizava debaixo da direção do rei Davi. Nos textos das Escrituras, nas entrelinhas, nós encontramos, irmãos, fundamento para a organização, a administração da área do louvor dentro da igreja. Eles não eram absolutos. Eles tinham autoridade sobre eles. Eles não eram como alguns coristas que, quando não gostam do maestro, se isola com um grupo e forma um quarteto ou um vocal para se exibir e se separa do coral. Não. Eles estavam sob a tutela de governo, de direção. Aqueles que cantam em um coral devem sujeitar-se à autoridade que é estabelecida naquele órgão. Eles não vivem alheios à autoridade. Observe, veja o que diz o versículo 2, diz assim: dos filhos de Asaf, Zacu e José e Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava debaixo, sob a direção de Davi. Os maestros estavam baixo a direção e a autoridade do rei, que era o maestro maior, né, irmãos? E os musicistas estavam baixo a autoridade dos maestros, Asaf, Jedutum. Então havia toda uma hierarquia, ordem. Havia ordem no coral dos levitas. Quem diz amém, irmãos? E num coral deve existir essa sincronia, essa autoridade, essa delegação de autoridade. Os componentes se sujeitam ao seu maestro, o maestro se sujeita ao ministério, ao pastor. É essa harmonia que deve existir, que é bíblica. Veja que é bíblica. Se tivéssemos tempo para correr dentro de crônicas, a riqueza do livro das crônicas, 1º e 2º, sobre como a constituição de um coral, como existia no meio da comunidade de Israel. Leia o versículo 6, diz como o versículo 6 diz: todos estes estavam ao lado de quem? De seu pai, para o canto, de onde, irmãos? Da casa do Senhor, com saltérios e alaúdes e harpas, para o ministério de onde? Da casa de Deus. E ao lado do rei estava Asaf, Jedutum e Emã. Todos os músicos junto ao maestro, e o maestro junto ao rei. Amém, meus irmãos? Havia toda uma liderança, uma autoridade, uma linha de autoridade naquele trabalho que eles realizavam. E diz aqui o versículo 7: e era o número deles, juntamente com seus irmãos, o quê? Instruídos no canto do Senhor. Todos eles eram o quê? Mestres. 288 mestres, irmão. Mestres na música, para ensinar aqueles sacerdotes, porque eram de uma descendência sacerdotal. Eles levavam tão a sério este serviço do louvor na casa do Senhor, que, irmãos, até os instrumentos eram considerados sagrados. Os instrumentos eram considerados sagrados. Observe o que diz 2 Crônicas, capítulo 7 e o versículo 6. 2 Crônicas 7 e 6. Segundas Crônicas 7 e 6. E os sacerdotes, segundo as suas, estavam em pé
como também os levitas, com quê? Com os instrumentos. Que instrumentos são esses? Músicos de quem? Do Senhor, que o rei Davi tinha feito, irmãos, para louvarem o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, e todo Israel, o que é que fazia, irmãos? Estava em pé. Que coisa linda, não é, irmãos? Como o louvor era reverenciado na comunidade de Israel. O louvor em Israel tinha tanto valor que a nação chegou a ser governada por um músico. Amém, meus irmãos? Um músico que foi um grande incentivador da música. Vamos ler 1 Crônicas, irmãos. Vamos ver esse texto, 1 Crônicas, capítulo 15. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, o versículo 16, nós já lemos, né? Diz que disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores com instrumentos músicos, com alaúdes, harpa e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas, Emã, filho de Joel, e dos irmãos a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, e a Etã, filho de Cusaías, e com eles os seus irmãos de segunda ordem, Zacarias e Bene, Jaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaía, e Maazéas, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéas, e Obed-edom, e Jeiel, os porteiros, e os cantores, Emã, Asaf e Etã, se faziam ouvir com quê? Com símbolos de metal. E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Maazéas, e Benaía com alaúde sobre Alamote, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéas, e Obed-edom, e Jeiel, e Azarias com harpa sobre seminite para esforçar o tom. Veja que havia uma verdadeira orquestra, com instrumentos que tocavam, não é isso? Cada um na sua altura, com sincronia, com ordem, não é? Versículo 22 diz: e Kenanias, príncipe dos levitas, tinha a cargo de entoar o quê? O canto. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Elcana eram porteiros da arca, e Sebanias, e Josafá, e Netanel, e Masaí, e Zacarias, e Benaía, e Eliezer, os sacerdotes, tocavam o quê? As trombetas perante a arca de Deus, e Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus, os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, né? Até fardamento tinham, né, irmãos? Amém? Fardamento que dá tanto trabalho, né, irmãos? Dá trabalho aos maestros, dá trabalho ao pastor. Mas infelizmente tinham fardamentos aqui, viu, irmão? Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente vê a riqueza de informações, não é isso? A genealogia deles era mantida. Observe a ordem que tem aqui desse capítulo. Era importante a genealogia. Para fazer parte do coral, tinha que saber a genealogia. De que origem? Filho de quem? Amém, meus irmãos? Porque não é todo mundo que ingressa no coral, irmão. Não é todo mundo. Tem que haver ordem. Amém, meus irmãos?
Alguém está sentado e acha muito bonito, mas para ingressar tem critérios. Tem que trazer o atestado de nascimento. Que talvez eu não chegue lá, mas você vai ver isso em Neemias e Esdras, onde os levitas, alguns foram eliminados do serviço sacerdotal e do tabernáculo, porque não puderam comprovar que eram descendentes sacerdotais. Então tem que haver toda essa ordem. Tem que haver toda esta ordem. E meus amados irmãos, observe que havia uma ordem no meio daqueles que louvavam a Deus. Infelizmente, tudo isto, irmãos, se tornou sem valor quando Israel saiu da vontade de Deus. Israel desobedeceu. Eles não entenderam o plano que Deus tinha com eles, com a nação. E eles foram, de certa forma, colocados de lado. Mas graças a Deus que no seu lugar, quem foi colocado, irmãos? Quem foi colocado, irmãos? A igreja. Nós fomos postos no lugar. Nós somos os levitas do presente século, amém, meus irmãos? Amém. Que executamos o louvor a Deus, a música para Deus. Romanos capítulo 11, versículo 7 de Romanos, revela tudo isso. Israel perdeu o lugar que era deles. Pelo menos momentaneamente, não é porque um remanescente será salvo. Mas capítulo 11, versículo 7, nos diz assim a palavra: porque o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Onde estão os eleitos aqui, irmãos? Os eleitos, nós fomos alcançados. Como está escrito, Deus lhes deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje. E Davi diz: tornem-se-lhes a sua mesa em laço, e em armadilha e em tropeço por sua retribuição. Escureçam-lhes os olhos para não verem, e encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação a quem? Aos gentios, para os incitar à emulação. Uma versão diz a inveja, ao ciúme, não é? A igreja é colocada justamente no lugar, irmãos. Se cumpriu aquilo que nós lemos há pouco no capítulo 43 de Isaías e o versículo 21. Deus formou um povo para que lhe execute, o louvor para ele. E se ao povo de Israel era feito, não é? Uma exigência tão grande, será que é diferente conosco? Não, irmãos. Quem canta em um coral deve entender que tem compromissos sérios, não só com o coral, porque nós fomos colocados no lugar desses levitas, no lugar de Israel. E se fomos colocados no lugar deles, nós temos também obrigações, compromissos, deveres. Quem canta precisa ter uma vida comprometida, irmãos, com a palavra. Uma vez um músico me procurou e disse ele, não é? Eu não vou dizer isso dos músicos da igreja, porque aparece um ali, outro, mas não são muitos, não são todos. E ele disse assim: pastor, por que
nós os músicos lhe damos tanto trabalho. Ele disse, né? Ele era músico. Eu disse, olha, os músicos não me dão trabalho, os músicos me ajudam a trabalhar. Agora, os que dão trabalho é porque ele não vem à escola dominical. Ele não vem a um culto de doutrina. Ele não vem a um culto de oração. Ele só vem ensaiar e cantar. Só vem ensaiar e cantar. E tem mais uma coisa, quando eu já dirigi coral, irmão, e tem aqueles que trabalham, não, isso aí eu entendo, irmãos. Mas tem aqueles que o maestro diz assim, olha, nós vamos ter, está se aproximando o aniversário, nós vamos ter 1 hora de oração e 1 hora de ensaio. Então, isso significa que de 7 até as 8 é oração. E a partir das 8 é o quê? O ensaio. Sabe que hora ele vem chegar? De 5 para as 8. E bota aquelas desculpas, não é, irmão? Não é assim? Quem canta para Deus precisa ter vida comprometida com a palavra, irmãos. Porque o louvor não anda só, o louvor anda de ombro com a palavra. Você quer ver? Abra a Bíblia, Salmo 149 e versículo 6. Salmo 149, versículo 6. Diz assim: estejam na sua garganta, o quê? Os altos louvores de quem? De Deus. E o que mais? Louvor na boca, espada na mão. Amém, meus irmãos? Espada na mão. Todo corista deve ter louvor na boca e espada na mão. Amém? O tema da nossa festa é encha-se a minha boca do teu louvor, não é? Enche a minha boca do teu louvor. E se alguém aqui está andando sem espada na mão, nesta noite o Espírito Santo está lhe dizendo louvor na boca, mas espada na mão. Amém, meus irmãos? O crente que louva a Deus precisa ter embasamento, fundamento na palavra. Precisa ser um crente, irmãos, que ame a palavra de Deus. Porque a palavra é a espada do Espírito, amém? É com ela que nós vencemos as tentações, não é? Devemos nos lembrar que o maior livro da Bíblia trata do louvor, que é o livro dos Salmos. E há salmos que levam a doutrina como conteúdo, irmãos. As profecias, as promessas, mas a doutrina. O Salmo 32 tem como título masquio, e este termo significa doutrina. A palavra precisa estar nas mãos daquele que louva a Deus. Precisa estar junto, como diz Romanos 10 e 8. Precisa estar na boca, como diz ainda o mesmo versículo, parte B. Precisa estar no seu coração, como diz a parte C, e no teu coração. A palavra deve dominar a vida daquele que louva a Deus. Todo corista deve fazer o esforço para estar na escola dominical, no culto de doutrina, aprender, ler todos os dias a palavra. Amém, meus irmãos? Aprender a palavra de Deus. Quem canta para Deus precisa ter uma vida também comprometida com a oração. Os levitas estavam aonde? No tabernáculo, onde era oferecido o sacrifício, o louvor. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que nos textos da Bíblia, o louvor e a oração caminham juntos. Caminham juntos.
Por sinal, irmãos, o incenso que era oferecido no tabernáculo é um símbolo do louvor e da oração. O incenso é um símbolo do louvor e da oração. A oração e o louvor andam juntos. Era um costume, um hábito dos apóstolos, orar e cantar. Cantar e orar. Foi o que fizeram Paulo e Silas na prisão. Diz que eles oravam e cantavam, não é? E os apóstolos ensinaram de que quando nos reunirmos, devemos orar, cantar. E quando você olha, lê o livro de Apocalipse, vê que até no céu a oração e o louvor estão juntos. Veja Apocalipse capítulo 5, versículo 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro, cheios de quê? De incenso, que são o quê? As orações dos santos. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Observe que a oração, simbolizada pelo incenso, estava junto ao louvor. E aqui diz que eles cantavam um novo cântico. Amém, meus irmãos? O povo de Deus orava e cantava ao mesmo tempo. No Salmo 86 você vê isso. Em 1 Crônicas 25, de 1 a 3, Deus opera quando o louvor é acompanhado pela oração. Quando o louvor é acompanhado pela oração, vem o avivamento. Amém, meus irmãos? De forma que aquele que canta num coral, num conjunto, numa orquestra, em uma banda, deve ter uma vida comprometida com a palavra e comprometida com a oração. Que Deus nos ajude, meus amados irmãos, que possamos valorizar aquilo que fazemos para Deus, fazendo de forma correta. Amém? Deus nos ajude que sejamos verdadeiros levitas, que executemos a música para o engrandecimento de Deus no santuário.